Então, queridos, não deixa que a maldade do outro aniquile a sua bondade. Não deixe que a maldade do outro aniquile a sua essência. Eu não vou conseguir concluir uma obra se eu estiver hospedando mágoa no meu coração. Então, queridos, quando a gente pensa sobre esse tema, e nós estamos falando sobre família, e é interessante porque toda família nasce a partir de um sim dado diante de uma autoridade civil, eclesiástica. Então, ali estava aquele casal apaixonado, querendo viver o resto da vida juntos. E diante da pergunta que lhes foi feita, ouviu-se o sim firme dele, ouviu-se o sim firme dela, e nasceu uma família. Sabe, todo casal que vai ao altar, a partir dessa atitude, uma nova família nasce. Nunca é um puxadinho da família anterior. E por isso que o pai, a mãe, irmãos, agora tornam-se parentes de primeiro grau. Então, a partir do momento que um casal diz sim no altar, uma família novinha em folha acabou de nascer. E quem já não ouviu a frase tão famosa que diz: casamento não vem pronto, casamento se constrói. Você pode repetir isso bem forte comigo? Diga: casamento não vem pronto. Casamento não vem pronto. Casamento se constrói. E sabe, queridos, isso é uma verdade absoluta, apontada por Deus em toda a Escritura. Então, de fato, casamento não vem pronto, casamento se constrói. A partir daquele sim, uma família nasce. E a partir desse nascimento, começa-se a trabalhar de maneira muito mais veemente para que tudo aquilo, todos os sonhos, todos os projetos que Deus tem para aquela nova família possam, enfim, se concretizar. E quando nós pensamos nisso, há uma verdade que precisa estar muito firme no nosso coração. De que a partir de então, marido e esposa e filhos, quando vierem, vão precisar arregaçar as mangas e trabalhar juntos na construção dessa nova família. Por isso que nós estamos aqui diante desse cenário hoje em obras para te ensinar sobre fundamento. Quando nós pensamos sobre uma construção, é tão interessante porque antes de levantar qualquer parede, existe um fundamento que é posto. Quando nós pensamos sobre uma construção, queridos, aqueles pedreiros, aquele mestre de obra, as pessoas envolvidas naquela construção, elas cavam, até que encontram uma rocha. E agora, em cima dessa rocha, tendo essa rocha como um sólido fundamento, começa-se a construir. Inicialmente, você não vê parede nenhuma. Inicialmente, tudo que tem é um trabalho muito árduo na formação daquela sapata, daquela base. Mas a partir dali, se for uma base bem estruturada, as paredes virão, o teto virá, os detalhes virão e será uma grande construção. Então, todo prédio que vemos, toda construção que enxergamos, não começou com paredes erguidas. Começou em um trabalho que ninguém via, em algo que não estava explícito, mas que tinha alguém trabalhando veementemente, arregaçando as mangas, até que aquela sapata fosse criada. E a partir de então, você vê uma coluna, uma ferragem, outra ferragem, tijolos, cimento, areia e todos os adereços de uma construção. Então, nessa noite, diante desse tema família blindada, nós queríamos compartilhar com você alguns fundamentos que sem eles nenhuma família conseguirá se manter de pé. Por isso que nós estamos aqui hoje, vamos cavar, vamos trabalhar, vamos lembrar você esses fundamentos, esses alicerces, porque como Jesus bem colocou, se eu e você ouvimos a palavra e não praticamos,
O que é que acontece? Estamos edificando sobre a areia. Mas a partir do momento que eu recebo a palavra, saio desse lugar e a coloco em prática, eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. Então estamos aqui para te ensinar sobre a rocha hoje, Jesus, seus fundamentos. E prepare-se, porque Deus tem grandes coisas para fazer, para alicerçar e fortalecer toda a sua casa e toda a sua família. Então, nenhum jardim, né, ou nenhuma grama é verdinha por acaso, porque alguém simplesmente está orando. Há um trabalho por trás. Às vezes nós vemos o resultado de uma família e desejamos o resultado. E não é errado. Aquilo que está dando certo sempre vai inspirar o nosso coração. Mas eu preciso também estar atento ao que foi feito para ter o resultado. Às vezes queremos o resultado, queremos a edificação, mas não estamos atentando para aquilo que foi feito. E às vezes nós pendemos muito para estarmos mais atentos com a aparência do que com a essência. Não é errado querer ter, né, passar, inspirar uma aparência. Todos nós cuidamos bastante da aparência, especialmente quando estamos em público ou quando vamos nos apresentar. Mas a nossa maior atenção deve ser com a nossa essência. Por isso que Jesus, quando ele vai falar sobre resultado, ele dava os passos, amor, como edificar ao ponto de se alcançar o resultado. E em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma das características do prudente é ser alguém que se permite ser instruído. Alguém prudente não tem problema de receber uma instrução. E no versículo 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa, a sua família, sobre a areia. Só aqui um parênteses, né? Um dos problemas do insensato não é a falta de conhecimento, é a falta de humildade. Ele até tem o conhecimento, mas acaba desprezando os fundamentos. E no versículo 27 vai dizer o seguinte: que a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, aquela família, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a questão aqui, irmãos, não é se os ataques virão ou não. Toda família que está sendo edificada na rocha, em Cristo, na palavra ou na areia, ela sofrerá em algum momento ataques. Não é uma confissão negativa, porque os ataques virão. Não é uma questão de acreditar nisso ou não. Nem precisamos crer para as tribulações. Paulo disse: vai casar, meu filho? Vou. Pois se prepare, viu? Vai vir tribulação. Então, a questão aqui é onde estamos edificando a nossa família. Problemas virão, mas se estivermos seguindo a planta do construtor, elas virão e não nos abalarão. Sempre serão transformadas em grandes e lindos testemunhos para inspirar ainda outras famílias. Quando a gente pensa em uma construção, a gente lembra dos detalhes e do cuidado. Você já percebeu o quanto é necessário cautela, cuidado nessa construção? Não dá para edificar de qualquer jeito. Não dá para entrar naquilo, sabe, sem os aparatos necessários. Não dá para querer fazer a coisa à la volonté, como a gente gosta de dizer, aquela coisa solta, e ter resultados de fato pontuais, resultados extraordinários. E quando a gente pensa sobre essa atenção, isso é porque, queridos, um pequeno erro, ele é fatal. Em uma construção, um pequeno erro, ele é muito comprometedor. Por isso que nós precisamos, de fato, não ignorar nenhuma instrução da Bíblia. Por quê? Porque ela é a planta do arquiteto da família.
Tem gente que diz assim, amor, marido não vem com manual, esposa não vem com manual. Menino, menino do meu abuso, o menino não vem com manual. Queridos, eu quero te dizer, vem. Marido vem com manual, esposa vem com manual e os meninos do seu abuso vem com manual. E eles podem não ser os meninos do abuso se você usar o manual. Ele pode ser os meninos da alegria, que vão causar prazer em você, como diz a Bíblia. Então, queridos, há um manual. Deus, quando nos fez, nos deu um manual. Como é que marido funciona? Leia a Bíblia. Como é que a esposa funciona? Leia a Bíblia. Como é que os filhos funcionam? Leia a sua Bíblia. Como é que a mãe, o pai, a sogra, o genro, a nora funcionam? Leia a Bíblia. Quando nós lemos o manual, e normalmente brasileiro não gosta de ler manual. Sabe, mas você pode ter um equipamento de última geração, ele vem com manual, mas se o manual é ignorado e você faz um mau uso, o problema não está no aparelho, no equipamento. O problema é que por preguiça, aquele que comprou não acessou as instruções do manual. E o que é que acontece? O manual tem tudo ensinando de como ligar, como operar, como desligar. Em caso de algumas falhas, tudo está ali. Mas a pessoa decide simplesmente começar a mexer. Então tem pessoas, amor, que casou, que está no meio de uma casa, no meio de uma família, mas as coisas não estão caminhando como deveriam. E aí elas dizem assim, casamento não presta. Olha, eu não sei quem foi que inventou esse tal de casamento. Foi Deus. E tudo que Deus faz é bom. Amém. Agora, mas eu não posso pôr a culpa no equipamento quando a questão é um mau uso. Então, família é um grande e extraordinário projeto de Deus. E foi feito para operar na potência máxima. Mas às vezes nós estamos operando no mínimo. Por quê? Porque não estamos acessando as instruções do manual. Por isso, nessa introdução, nós queremos reforçar no seu coração a importância de edificar sobre a palavra, a importância de lançar o fundamento das Escrituras, a importância de ler o manual, a importância de verificar como Deus te fez para funcionar como esposa, esposo, marido, filhos. Não importa, todos nós temos um manual de funcionamento. Então, nessa noite, Deus quer nos ensinar, nos dar alguns princípios que vão poder fazer com que o nosso lar, nossa casa floresça para a glória dEle. Então, antes de te mostrar aqui a primeira coluna, que nós vamos estar construindo juntos hoje à noite, eu queria te falar uma coisa bem importante, que o perdão é um mandamento e não uma opção. Isso aqui é libertador. Eu não tenho a opção de perdoar. Eu fui ungido, incumbido, ordenado a perdoar. Jesus, até para nos animar, disse, se um irmão, alguém próximo, um parente de sangue, não é nem parente de terceiro grau não, como os mais próximos, pecar contra ti, te ofender em um só dia 7 vezes, e 7 vezes em um dia, né, e vinha dizer, estou arrependido, Jesus disse, perdoa. Amém. Não bloqueia essa criatura. Então, perdoar é um mandamento. E baseado nesse mandamento, nós queríamos te mostrar aqui o primeiro ponto, ou a primeira coluna que vamos trabalhar hoje à noite junto com vocês. Esse aqui. Dando o mesmo lugar. O que seria o perdão? Perdoar é dar à pessoa que te feriu o mesmo lugar que ela tinha antes de te ferir. Eu sei que a princípio isso vai dar um nó aí no nosso juízo, mas a gente vai explicar um pouco melhor como aplicar esse fundamento. Você vai lembrar comigo do filho pródigo. Quem aqui lembra desse famoso personagem que pediu a herança de maneira antecipada? Ele não queria esperar o pai morrer, Rose. E o que foi que ele fez? Ele esperou o velho morrer e o velho não morria. O velho estava durando na terra. Aí disse, rapaz, que vai para durar?
Eu estou cansado de esperar e quero minha herança. Então ele foi antecipadamente, porque, queridos, herança a gente ganha quando a outra pessoa morre. Sim ou não? Sim. Mas ele já estava farto do pai. Queria viver uma vida totalmente ausente dessa supervisão. E o que foi que ele fez? Ele foi até aquele pai e ele disse: pai, dá a minha parte da herança. Depois que ele faz isso, a maioria de nós conhecemos a história, ele sai e ele gasta todo o seu dinheiro de maneira dissoluta, de maneira irresponsável. Porque quem não sabe o quanto algo custou, nunca será capaz de valorizá-lo. Ele vai embora e quando você tem dinheiro, você tem muito amigo. Ou pelo menos aqueles que se dizem amigos. Mas na verdade, eles são sanguessugas interesseiros. E eles se aproximaram, e esse jovem agora estava cheio de amizades. Sabe aquele jovem, aquele adolescente, aquela adolescente que olha para o pai assim e diz: ah, pai, mãe, você está tão velho, você não sabe de nada. Quem sabe de tudo sou eu. Eu estou na flor da idade, coitado de você, eu vou até te ensinar como fazer. Eu acho que é uma fase que todo adolescente, todo filho passa. É quando ele acha que os pais dele estão velhos demais, não sabem de nada, estão gagá, e sabido é ele na terra. Sabida é ela na terra. Mas, queridos, não demora muito não. E esse filho, essa filha, em algum momento vai cair em si. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. E você vai lembrar, irmãos, aqui nós não temos tempo para poder ler com vocês a passagem lá de Lucas, capítulo 15. A Bíblia fala que esse filho que foi embora, gastou toda a herança, e um dia, sem dinheiro, com fome, ele lembrou do pai. Ele não lembrou por saudade, saudade do meu pai. Ele lembrou da comida, ele lembrou dos benefícios. E ele disse: rapaz, os empregados do meu pai comem bem, já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele não voltou por amor e honra ao pai, por arrependimento, ele voltou, a princípio, foi inspirado por interesse. Sabe, nós não estamos isentos de pessoas dentro da nossa família nos procurar por interesses. Eles virão, e eu, como um bom guardador do meu coração, preciso estar pronto, preparado para recebê-los. Amém. Obrigado pelo seu entusiasmo. Agora, você vai lembrar comigo que Lucas 15 diz que aquele filho, quando decide voltar, porque estava com fome, carente, quebrado, e o pai o vê de longe. A Bíblia diz que aquele pai que representa Deus nessa parábola, corre, olha isso, o abraça e o beija. Quem não hospeda mágoa em seu coração, sempre vai ter a iniciativa de restaurar os relacionamentos. Ele nem espera que o ofensor reconheça. O pai não ficou esperando, Rose, e o filho dizer sim, diga, quer o quê? Não, o pai teve a iniciativa de abraçar, beijar e dizer assim: tragam a melhor roupa, coloquem sandália em seus pés, coloquem anel em seu dedo. Esse filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, vamos celebrar a sua volta. Então o pai deu ao filho o mesmo lugar que ele tinha antes de feri-lo. Eu sei que quando a gente pensa sobre isso, há casos que o filho ou o ofensor que está voltando não vai mais ter a mesma herança que tinha. Há casos que, infelizmente, esse ofensor que voltou não vai mais poder ocupar, o seu lugar de herdeiro, porque algumas coisas mudaram. Mas no meu coração, ele deve ter o mesmo lugar que tinha antes de ter me ferido. Então, quando eu entendo isso, eu começo a proceder da maneira divina. Hoje em dia, as pessoas estão tratando o ofensor, Rose, de acordo com a sua maneira, não mais dando o mesmo lugar, mas dando um lugar inferior.
rebaixando o parente, o filho, a sogra. Tem tanta sogra rebaixada na terceira e quarta divisão da nossa vida, porque um dia nos ofenderam e agora não dou mais esse lugar. Mas dentro disso, nós vamos continuar construindo isso nos próximos pontos. É interessante que aquele filho diz assim: eu voltarei e me apresentarei como um dos seus empregados. Mas quando aquele pai se encontra com aquele filho, ele diz: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Para o meu filho, traga um anel, um calçado, uma roupa e vamos celebrar. Sabe, queridos, quem de nós estamos prontos para celebrar a volta do ofensor? Pergunta. Quem de nós estamos prontos para celebrar de verdade a volta de um ofensor? E quando nós pensamos sobre isso, isso traz uma profunda reflexão, porque muitas vezes nós estamos pegando os princípios de Deus e adaptando a nossa própria maneira. Eu vejo quando Jesus ele vai dizer: se alguém te ferir na face direita, dá-lhe a face esquerda. Se alguém quiser tirar a tua túnica, dá a capa. Não resiste. E depois, na mesma continuidade do texto, lá em Mateus 5, ele vai dizer: se essa pessoa te obrigar a andar com ela 1 quilômetro, 1 milha, vai com ele, vai com ele, vai com ele, vai com ele, 2. Porque tem gente que diz assim: não, eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui, porque eu sou crente, mas não sou besta. Isso está escrito em Apocalipse 55, verso 100. E sabe, amados, há um padrão de Deus, há uma expectativa dos céus. Porque pensa comigo, se Deus nos tratasse como muitas vezes tratamos o nosso ofensor. Porque ofendemos Deus. Ofendemos Deus de várias maneiras. Algumas conscientes, outras inconscientes, mas não acertamos o tempo todo. Porém, esse Pai de amor está sempre disposto a nos dar o mesmo lugar que nós tínhamos antes de o ferir. E talvez você diga: ah, mas é Deus. Deus é amor e é Deus. Amados, Paulo vai dizer em Romanos 5,5 que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, a palavra amor ali é ágape. E é tão interessante isso, porque um dos significados do nome ágape é banquete de amor. Não é migalha de amor, é banquete. Foi isso que o pai fez. Ele disse: vamos dar uma festa, matem o cordeiro cevado, vamos preparar a melhor comida, vamos dar uma festa, porque esse filho retornou. Eu estou pronto para celebrar a volta do meu ofensor. E sabe, amados, nós podemos fazer isso, porque embora Deus seja amor, quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. De novo, alguns estão com dúvida. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Vamos lá. Deus é? Amor. Deus é? Amor. Se você é filho do amor, você é o quê? Um amorzinho. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um amorzinho. E às vezes a gente está só pensando naquilo que sofremos. Provérbios 18, 19 diz que o irmão, não é o vizinho, não é o inimigo, é o irmão ofendido, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Tem irmão que está ofendido, é difícil de conquistar a criatura, porque ele tem razão, eu tenho razão. Sabe, queridos, se você foi ofendido, assim como nós, porque é inevitável que as ofensas cheguem dentro da família, dentro de um casamento. Eu preciso ser alguém mais fácil de lidar. Há pessoas que estão afundando, agarradas com uma ofensa. Eu digo para vocês, amados,
com todo cuidado e respeito. Às vezes, é difícil lidar com a ofensa, não é pelo nível da dor que causaram em nós, mas sim pelo nível do nosso crescimento, ou da falta dele. Pelo nível do nosso amadurecimento. Tem casos na família, que por que você bloqueou o outro? No WhatsApp, no Zap Zap. Por que parou de seguir? Não, porque ele disse isso. Coisas tão insignificantes, mas que estão sendo o quê? Cultivadas, lembradas. Pessoas que dizem, fazem 10 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. E eu lembro como se fosse hoje. Eu sinto a dor. O que é isso? Cultivando a ofensa. Cultivando a ofensa. Então, a falta de cultivo do perdão atrofia o meu coração, a minha disposição em perdoar. E é por isso que nós estamos aqui hoje trabalhando. Olha aqui, já está dando trabalho, viu, gente? Essa coluna aqui, ela é uma das principais da construção de uma família saudável. Porque tem pessoas caindo em depressão, pessoas oprimidas. Por quê? Hospedando mágoa. Eu tenho razão. Difícil de conquistar uma criatura dessa. E aí a gente está aqui hoje. E como o pastor falou, se não for pelo amor, vai ser pela marretada. Mas a gente vai arrancar toda a ofensa que porventura esteja aí nessa estrutura. Então, entendendo essa parte, quer acrescentar alguma coisa nesse ponto ainda? Sim, eu queria falar algo bem importante. Por que você casou? Por que uma família nasceu? Pelo amor. Ninguém casa mais porque está odiando. Você concorda? Eu odeio tanto fulano que eu vou casar com ele, eu vou casar com ela porque eu odeio tanto. Não, você diz assim, eu amo tanto que eu vou casar e eu quero dividir a minha vida com essa pessoa. Então, a família nasce pelo amor, sim ou não? Sim. Um casal vai ao altar pelo amor, sim ou não? Sim. E só o amor, amados, vai conseguir fazer com que esta família permaneça de pé quando os dias maus vierem. E sabe o que a gente aprende? Que o amor, Júnior, ele anda de mãozinhas dadas com o perdão. Dessa maneira a gente conclui que quem perdoa ama e quem ama perdoa. Eu gosto de dizer que o amor e o perdão é como um casalzinho, apaixonados. Aonde um vai, o outro vai atrás. Não tem como dizer eu amo, mas não perdoo. E nem tem como dizer eu perdoo, mas não amo. Não. Quem ama, perdoa, e quem perdoa, ama. E sabe, amados, tanto o amor como o perdão, e o Senhor sabia que no meio da família seríamos ofendidos. Por isso que Ele nos ensinou o fundamento do perdão. Esse fundamento torna qualquer família sem hipocrisia, torna qualquer relacionamento conjugal sem hipocrisia, quando eu de fato perdoo e eu libero aquela pessoa, eu não guardo mágoas daquela pessoa, e quando eu acordo no dia seguinte, eu estou pronto a acreditar no melhor dele. Afinal de contas, o amor acredita sempre no melhor da pessoa. Sabe, mas não importa quantas vezes erremos, Deus sempre vai olhar para nós e vai acreditar em nós. Então, eu sou a expressão desse amor na terra. Eu sou a expressão desse amor na minha casa. E sabe, muitas pessoas deixam com que o mal corrompa-lhes o bem. Então, tem aquela pessoa que ela é cristã, ela tem os princípios, ela sabe que precisa amar, perdoar e ressalva. Perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento. Assim como o amor do tipo de Deus, perdão é uma atitude, é uma disposição de acreditar de novo e de novo, mesmo quando tudo disser que não vai dar certo. Isso é atitude, amados. Você não perdoa porque você está sentindo. Não, Jesus disse assim, ore pelo seu ofensor. Ou seja, eu fui ofendida, mas eu tenho uma atitude. Qual a atitude? Orar. Bendiga o que amaldiçoou você. Eu teria tudo para amaldiçoar, mas eu decido manifestar o bem. E falando sobre isso, ele vai dizer, não se vença pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, queridos, não deixe que a maldade do outro aniquile a sua bondade. Não deixe que a maldade do outro aniquile a sua essência.
Seja quem Deus chamou você para ser. Ande naquilo que Ele te chamou para andar. Nos princípios que regem um casamento e uma família bem-sucedido. Amor e perdão. Então entenda, esse casalzinho é leal um ao outro. E aonde um vai, o outro vai atrás. Por isso eu e você precisamos entender que quando eu estiver manifestando o perdão, vai haver amor. E quando eu estiver manifestando o amor, vai haver perdão. Então, para concluir uma obra, vamos precisar guardar o coração, queridos. Antes de Jesus dizer, está consumado, Ele precisou dizer, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eu não vou conseguir concluir uma obra se eu estiver hospedando mágoa no meu coração. Por isso que a proposta divina está aqui. É desafiadora, cada caso vai ter uma situação, mas eu preciso manter o meu coração limpo, porque são os limpos de coração que verão a Deus. Não apenas um dia no céu, mas também aqui nessa terra se movendo ao nosso favor. E entendendo isso, vamos para o segundo ponto da nossa mensagem, que é esse aqui. Seja fiel ao projeto do arquiteto. Eu gosto do que o irmão Hegel dizia. Ele dizia algo em seus livros, que o diabo havia criado um substituto da fé, chamado de assentimento mental. E o assentimento mental, ele parece a fé, mas ele não tem atitudes correspondentes. A pessoa crê que a palavra de Deus é a verdade, mas não age à altura dela. O diabo criou algo para substituir a fé, e eu acredito que ele não parou por aí. Porque também me parece que ele tem criado outras coisas que parecem perdão, mas não são. Como o Rose bem colocou, eu perdoo, mas não quero olhando na minha cara. Eu perdoo, mas na minha casa Jesus me defenda. Eu perdoo, mas não quero contato. É a paz do Senhor e olhe lá. Isso não é perdão. E se fosse um perdão, na minha época de novo convertido, chamaríamos de perdão pirata. Quem aqui é da época do CD pirata? Ou melhor, quem aqui sabe o que é um CD? Na minha época de novo convertido, a gente sempre, eu ainda estava aprendendo, nem tinha feito rema. Onde é que eu comprava meus CDs de crente, de louvor? No banco da feira, onde tinha CD pirata. Toda semana tinha lançamento. Então, eu ia lá comprar CD pirata. Por quê? Eu não queria pagar o preço. Eu queria algo mais fácil. Mas aqueles CDs até estragava o som. Porque aquilo que não é original vai danificar, de alguma maneira, a nossa vida. Então, às vezes, nós estamos tratando o perdão de maneira superficial. Usando algo, Rose, que não é perdão. Parece perdão, mas não é. E em nome do amor próprio, muitos têm aniquilado o amor ao próximo. É um amor próprio que excede o que Deus nos mandou fazer. E em nome de se proteger desse amor próprio, a gente agora acaba danificando o nosso relacionamento com o próximo. Jesus nunca disse, se alguém te ofender numa face, se afaste. Porque você é crente, mas não é besta. Ele nunca disse isso. Ele disse, você vai oferecer a outra. Ou seja, não é ficar apanhando, mas é buscar meios de restaurar o relacionamento. É continuar acreditando. O irmão Hegel, em seus livros, O Amor, o Caminho para a Vitória, vai enfatizar que o amor acredita no melhor da pessoa. Então, gente, o que seria perdoar? Seria, de fato, continuar cultivando o relacionamento com essas pessoas que nos ofenderam. E não cortar os vínculos, porque a planta do arquiteto, o projeto de Deus, não manda se intrigar, não manda se afastar. E eu sei que é mais confortável ficar distante de pessoas que vemos que têm um potencial de nos ofender, mas o padrão bíblico é permanecer perto, transmitindo, como Rose colocou, não permitindo que a maldade do outro contamine a nossa essência. Eu quero te dizer que Deus precisa de nós para restaurar, para edificar a nossa família.
E da mesma maneira como Deus deixou a porta aberta, caso a gente se arrependa, devemos também manter a porta aberta para aqueles que nos ofenderam. E são pessoas da nossa família, muitas vezes, que causam as maiores decepções. Para essa pessoa, deixe a porta aberta. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Quando a gente lembra daquela viúva que foi até o profeta e disse: meu marido é morto, ele temia ao Senhor, ele servia a você, e agora eu tenho credores na porta que querem levar os meus 2 filhos. A Bíblia vai dizer que Eliseu olha para aquela mulher e ele pergunta: o que é que você tem em casa? E ela disse: a tua serva em casa tem um pouquinho de azeite. Aí ele diz: faça o seguinte, vá até as suas vizinhas, peça vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Fecha sobre ti e sobre os teus filhos a porta e deite nas vasilhas o azeite que você possui. A Bíblia diz, amados, que aquela mulher, ela saiu de porta em porta, batendo, a fim de ter o favor de suas vizinhas, quando elas disponibilizassem as vasilhas que tinham nos seus lares, para que aquela mulher pegasse aquelas vasilhas e levasse para a sua casa. A pergunta é: se ela tivesse um mau relacionamento com as vizinhas? Se ela fosse intrigada da vizinha da direita, da vizinha da esquerda, se ela não tolerasse a vizinha da frente, afinal de contas ela liga o som tão alto, e eu não tolero esse povo dessa rua. Você sai com a Bíblia debaixo do sovaco, dando mau testemunho, não fala com ninguém. E se Deus mandasse você ir na casa dessas pessoas pedir vasilhas para multiplicar o seu azeite? Sabe o que Deus estava fazendo com aquela mulher? Ensinando ela a cultivar relacionamentos antes de receber milagre. Muitas vezes, queridos, nós estamos querendo o sobrenatural de Deus. Eu já fui orar por pessoas que queriam batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Que bênção, uma promessa de Deus para todo crente, na nova aliança. Já fui orar por pessoas que estavam enfermas. 2 mulheres em especial, em ocasiões distintas. Uma queria o batismo no Espírito Santo, a outra queria cura. Eu digo para você, queridos, a unção estava disponível. E em ocasiões diferentes, com pessoas distintas, 2 mulheres. Para um eu disse: feche seus olhos, levante suas mãos. Quando eu fui colocar as minhas mãos, o Senhor disse: tire a sua mão. Eu não vou enchê-la do meu espírito, até que ela libere perdão. Eu recuei as minhas mãos e aquela mulher estava em posição de receber, mão erguida, olho fechado. Chega, estava assim, botando força, crendo que ia ser cheia do Espírito Santo. E quando Deus disse: tire a mão, que eu recuei a mão, fiquei diante dela, esperando o próximo comando de Deus. Deus disse: ela tem mágoa do irmão. E enquanto ela não perdoar o irmão dela, ela não será cheia do meu Espírito. E aí eu toquei naquela irmã e eu disse: irmã, eu não posso orar por você. Ela disse: você não vai orar por mim? Eu disse: eu não posso. Não é que eu não queira, é que eu não posso. Deus não me autorizou. E ela ficou olhando para mim sem entender absolutamente nada. E eu tive que explicar a ela: Deus me falou que você tem mágoa do seu irmão. Enquanto você não perdoá-lo, o Espírito Santo não irá encher você. E na hora ela encheu os olhos de lágrimas, baixou a cabeça e começou a chorar abundantemente. Outra queria cura. A mesma situação. Quando eu fui impor as mãos, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: tire as mãos. E quando eu fiquei ali parada diante daquela mulher que também estava pronta para receber, e eu perguntei: pai, por que eu não posso orar por ela? Deus, por que eu não posso orar por ela? E Deus falou: ela tem mágoa do pai. E enquanto ela não perdoar o pai, ela não será curada. E eu tive que avisar aquela irmã: eu não posso orar por você. Deus acabou de me dizer que você tem mágoa do seu pai. E enquanto você não liberar esse perdão, a cura não se manifestará no seu corpo. Essa mulher também começou a chorar e disse: de fato, eu tenho uma grande mágoa do meu pai. Sabe, queridos, nós estamos falando de coisas muito sérias. Porque Jesus mesmo afirmou, declarou que se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Porque o perdão, antes de ser uma colheita, ele precisa ser uma semente.
Eu preciso liberar perdão para outros se eu quiser colher perdão. Então tem muita gente adaptando o perdão de Deus. Sabe, mas se a gente passasse esse microfone aqui e perguntasse para você o que é perdão, cada pessoa diria algo diferente sobre perdão. Seria normal. Cada um teria um ponto de vista. Mas sabe o que eu vejo, amor? Muita gente abandonou o projeto do arquiteto. Então eu tenho a minha maneira de perdoar. Não, Deus disse isso. Mas eu tenho o meu jeito de perdoar. Eu perdoo assim. Então elas estão adaptando o perdão de Deus, pirateando o perdão de Deus. Por quê? Porque, como no exemplo do CD, elas não querem pagar o preço. Porque o perdão, amados, segundo Deus, é muito mais profundo do que muitas vezes aquilo que dizemos que liberamos. E para inspirar o seu coração e fechar a minha fala nesse ponto, eu queria ler uma passagem para você. Pode colocar ela aqui, por gentileza. Colossenses 3,13. É um texto bem conhecido da maioria de nós. E está escrito assim: suportai-vos uns aos outros, vírgula. A palavra suportai-vos aqui não é aquela coisa, eu estou suportando fulano. Eu estou tolerando Deltrano, lá vem. Não, a palavra suportar aqui é ser suporte. Sabe, amados, essa caixa só está suspensa porque tem um suporte que está sustentando ela. A caixa não é o suporte, nem o suporte é a caixa. Mas quando os dois se unem, um intensifica o propósito do outro. Um faz o propósito do outro valer a pena. Então, ser suporte é sustentar, é levantar, é erguer, é fazer com que aquela pessoa decole. Sabe, você fazer tudo que tiver ao seu alcance para que aquela pessoa suba, para que aquela pessoa floresça. Isso é suporte. No original grego, isso é suportai-vos. E ele diz, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente. Olha que bênção. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Amor, queixa é algo normal no meio da família. O marido se queixa da mulher, a mulher se queixa do marido, os meninos se queixam dos pais, os pais se queixam dos meninos. Todo mundo se queixa. Ele vai dizer, se tem motivo de queixa entre vocês, faça o seguinte. Assim como o Senhor, veja o nível. Assim como o Senhor vos perdoou, ou seja, da mesma maneira que o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Uau! Então, qual é o modelo de perdão segundo Deus? Segundo Ele me perdoou. Ele lança em roxo o que você fez? Você errou ontem, Ele se afastou de você hoje e deixou você para lá? Não, Ele se aproxima na pessoa do Espírito Santo para nos trazer para perto. Porque Ele nunca desiste da gente. Então por que a gente está querendo jogar o outro no lixo, dar um chute no outro? Quando na verdade, amados, nós somos essa expressão do próprio amor de Deus. Para estendermos essa misericórdia, esse suporte, esse perdão uns aos outros. Posso ouvir o seu amém fervoroso? E só fechando isso, né? Quando você e eu perdoamos, estamos causando bem primeiro a nós. Ninguém vai ter uma saúde mental se hospeda mágoa. E tem coisas que não vão ser restauradas simplesmente por uma oração. Sai em nome de Jesus. Não. Tem coisas que eu vou precisar ajustar o meu interior. No livro Amor, o Caminho para a Vitória, o irmão Hegel dá muitos testemunhos. Eu estou relendo esse livro e pensei, meu Deus, eu já tinha lido esse livro mesmo? Porque foram tantos testemunhos que ele dá de pessoas que não eram curadas. Pessoas que receberam imposição de mãos de muitos ministros famosos da época, mas não receberam sua cura até que alinharam o seu coração em relação a ofensas sofridas. Então eu preciso considerar que perdoar não é uma opção, é um mandamento, é caso de vida ou morte. E eu preciso manter, repito, nosso coração, precisamos manter o nosso coração limpo de ofensa. Até porque, gente, essa é uma grande responsabilidade pessoal. Nós finalizamos essa ministração, essa construção, essa obra, com o terceiro ponto, e também já quero aqui dar ênfase a um livro, né? Você pode superar isso, do Rick Renner. Ele vai tratar desse assunto aqui que vamos enfatizar. Pode colocar o terceiro, por favor. Com muita maestria, trazendo os originais.
quando eu ouvia sobre o ofendido, eu sempre pensava o seguinte, Rose: eita, bichinho, foi machucado, foi ofendido, é uma vítima dessa família, é uma vítima dessa igreja, é uma vítima dessa liderança. Porém, nós vamos aprender ou ser lembrados de que o ofendido nunca é inocente. Ele decidiu guardar aquela mágoa. Todos nós passamos por ofensas, e é uma decisão, perdoar ou guardar a ofensa. Então o ofendido não é inocente não, gente. Depois que você vai entendendo isso, fica difícil guardar uma mágoa, viu? Eu passei há pouco tempo atrás por uma ofensa. Eu queria me compadecer de mim mesmo, mas eu sabia, é uma decisão guardar isso. Então é interessante, escuta isso com cuidado e atenção. Ser ofendido é inevitável. Estamos cercados de pessoas imperfeitas, assim como nós, que também estão crescendo. Ser ofendido é inevitável. Agora, permanecer ofendido é uma decisão, é uma escolha. Então, o ofendido, ele não é inocente no cartório. Ele tomou a decisão de guardar aquilo, de ficar lembrando daquilo, de cultivar aquela ofensa que ele recebeu. Por isso que Jesus vai dizer em Lucas 17, versículo 3, acautelai-vos, se teu irmão, tua esposa, teus filhos, a sogra, pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, se alguém me machuca, eu tenho que dizer, olha, não brinque assim não, doeu. Avise a pessoa que ela te machucou. Isso. Às vezes você diz para todo mundo que foi machucado e o seu ofensor nem sabe que errou com você. É uma língua solta. Fala para todo mundo e não fala para quem te ofendeu. Mas seja firme. Vá lá e diga, fulano, cicrano, eu vim aqui porque, sabe, meu coração está doendo. Aconteceu isso e isso, e eu fiquei tão machucado com a sua atitude. Vá em humildade, abre o seu coração. Dá a oportunidade do outro cair em si e dizer, poxa, me perdoe. Mas não sai falando para todo mundo que você foi ofendido. Porque se a quem nós dizemos não faz parte nem do problema, nem da solução, estamos fofocando. E os línguas soltas não herdarão o reino de Deus. Eu gosto que a Joyce Maia declara, ela diz que uma unção forte, uma língua solta não pode andar junto. Ou você tem um ou você tem outro. E sobre a língua, nesse livro que Júnior falou, Kenneth Hagin vai dar um exemplo, um testemunho, na verdade. Ele diz que estava em uma mesa e de repente começaram a falar sobre determinada pessoa. E ele disse que estava ali presente, participando daquela conversa, a mesa com aquelas pessoas. Passou aquele tempo e ele foi acometido por uma forte dor de cabeça. E ele disse que anos sem pegar uma gripe, anos sem ter uma dor, um desconforto no corpo, anos vivendo em saúde divina, assim como a palavra promete. Ele disse que aquela dor insistente, ele foi orar e ele disse, Senhor, por que essa dor? O que é que está acontecendo? Sabe, mas muitos de nós já nos acostumamos com situações do nosso corpo, quando a promessa de Deus é que possamos usufruir da plenitude de saúde divina. E aquele homem que é um exemplo tão extraordinário para nós, ele diz que diante daquela dor que não cessava, ele foi orar e ele disse que Deus falou para ele, Hagin, você lembra daquele dia à mesa, que vocês estavam com aquelas pessoas? Ele disse, lembro, Senhor. E Deus disse assim para ele, você lembra que começaram a comentar sobre a vida, a conduta de fulano de tal? Ele disse, lembro, mas Senhor, eu não falei mal dele. Eles estavam falando, mas eu não falei mal. Aí Deus disse para ele, verdade, Hagin, você não falou mal. Mas enquanto eles falavam, você balançou a cabeça. Você tem ideia, queridos, do nível de responsabilidade que nós temos?
de um comentário, de uma fala, de uma conduta, de um olhar malicioso, sem acreditar no outro, um olhar julgador, tudo isso nos afasta desses alicerces e a gente acaba não conseguindo construir tudo aquilo que Deus disse que um dia faríamos. Então, que o seu e o meu coração sejam despertados, porque Deus nos ama tanto, que Ele nos trouxe aqui para trabalhar. Você está olhando, você vai dizer, rapaz, é trabalho. Eu tenho que arregaçar as mangas e fazer isso aí tudinho, amados. Mas você não está só, não estamos sozinhos. Nós temos o Deus Espírito Santo que nos ajuda. Você pode ficar de pé conosco. Só queria também fechar isso com um testemunho breve de uma irmã que é próxima a nós. Ela contou isso, que ela foi diagnosticada com câncer e foi dado para ela apenas 6 meses de vida. E ela, em um momento de consagração a Deus, ela perguntou, Senhor, onde foi que esse câncer começou na minha vida? E buscando a Deus, Deus falou para ela, você lembra daquela situação que você viveu no seu trabalho? Daquela pessoa que te prejudicou? Pois bem, você guardou a mágoa daquela pessoa. E ela buscou lembrar e disse, não, Senhor, mas eu liberei aquela pessoa, eu perdoei. O Senhor disse para ela, você não perdoou. Ela disse, eu perdoei. E o Senhor disse, você não perdoou. Sabe por que você não perdoou? Porque você não acreditava que ela poderia fazer diferente se tivesse uma nova oportunidade. O perdão vai acreditar que o ofensor da próxima vez vai fazer diferente. A partir de então, ela passou a buscar maneiras de favorecer aquela pessoa e a cultivar em seu coração essa mentalidade divina. Se ela tivesse uma nova oportunidade, eu vou acreditar que ela faria diferente. Então, queridos, que possamos cultivar o perdão, esse fundamento tão primordial da nossa família. Porque isso, e já fazem mais de 5 anos que essa pessoa não morreu, continua firme e forte, fervorosa, servindo ao Senhor com alegria e agora com um testemunho de vida. Então, que possamos, irmãos à obra, e edificar uma família baseadas no maior fundamento do cristianismo, que é o amor. Amém?